Então, de um modo muito rápido, vamos aqui explicar como é que se joga Cascadia. Cada jogador recebe uma destas peças de início, coloca à sua frente. Depois vamos montar aqui com estas peças que se definem uma certa quantidade consoante o número de jogadores até o jogo acabar. Portanto, quando acabarem as peças dessa quantidade de jogadores, normalmente é 20 mais 3 por jogador, o jogo acaba. Então colocamos aqui 4, podem ser já estas. Vamos aqui ao saco dos animais e vamos colocar um por cima de cada local. Se em algum momento tiverem 3 animais iguais, o jogador ativo que tiver jogar na sua vez, quando tiverem esses 3 animais, pode optar por retirá-los e tirar novos. Se tiverem 4 iguais, automaticamente eles entram e são colocados novos. Então, na sua vez de jogar, o jogador vai escolher um conjunto, ou seja, de animal e de peça. E depois, o modo como o jogo se processa é muito simples. Portanto, eu vou, se calhar, escolher, vamos experimentar, vou escolher este. Coloco aqui, tenho que levar a raposa. E a regra de colocação das peças é muito simples. Elas têm simplesmente de encaixar aqui na rede de hexágonos e os animais têm de ser colocados num sítio, ou seja, num habitat em que ele possa viver. Por exemplo, aqui pode viver uma raposa, aqui podem viver salmões, raposas e águias. Eu iria colocar a raposa aqui. Porquê? Porque quando colocamos no sítio que tem aqui esta folha, nós ganhamos esta pecinha e esta pecinha. No final do jogo vale pontos ou pode servir para trocarmos aqui as peças. Portanto, imaginemos que seria o outro jogador a seguir vai entrar uma nova peça aleatória e um novo animal, e depois o jogo continua assim por rondas. Vamos imaginar que sou eu novamente a jogar, então eu se calhar ia tentar fazer aqui outra jogada, por exemplo, ia buscar esta, tentava juntar aqui territórios do mesmo tipo, adjacentes, portanto se calhar assim ainda era mais bem jogado, porque conseguia aqui esta espécie de pântanos com esta praderia e ia colocar aqui este sítio para o urso. E o jogo continua assim até se esgotarem as peças. Com as pinhas, por exemplo, se fosse a minha vez de jogar, eu podia optar por gastar uma pinha para, por exemplo, ir buscar esta peça e outro animal. Portanto, posso violar aqui a regra geral do jogo, ou então posso substituir 3 animais e ir buscar mais. No entanto, cada uma destas peças vale um ponto no final do jogo. Portanto, os jogadores vão fazendo isto, vão expandindo o seu território e no final vão ficar aqui com uma área relativamente grande. Vou dar aqui só um exemplo para fazermos a pontuação final. Portanto, vamos imaginar que este era o resultado final. O modo como se pontua depende aqui das cartas que saem. Nós temos aqui a versão mais familiar, em que vai simplesmente pontuar grupos, por exemplo, se vocês juntarem um animal, tem a ver com o tamanho do grupo, vão dar pontos. Portanto, é o mais simples de todos. Depois existe aqui uma versão intermédia em que já exige grupos maiores de animais para pontuar, e depois temos aqui as versões avançadas em que há um pontuador específico para cada tipo de animal, e isto é uma das forças do jogo, e esta simplicidade. Por exemplo, esta versão familiar consegue ser jogada com crianças muito pequenas, e até podemos fazer o seguinte, colocar objetivos diferentes consoante o grau de mestria dos jogadores. Portanto, podemos ter alguns jogadores a jogar na vertente familiar, outros na vertente intermédia e alguns na vertente avançada. Permite fazer isso. Mas vamos ver aqui como é que seria a pontuação na variante familiar. Portanto, íamos ver aqui os grupos. Eu com um grupo de 3 animais já tenho o máximo de 9 na pontuação. Portanto, ia ter 9 deste grupo, 9 deste, 9 deste, 9 deste. Um grupo de 2 ia-me dar 5 pontos e um grupo de 1 ia-me dar 2 pontos. Para além disso, isto é o que nos ajuda a fazer a pontuação, ia ver a maior área contígua do tipo de território. Por exemplo, aqui em florestas tenho 1, 2, 3, 4, 5. Seria a minha maior, portanto 5 pontos. E depois, por exemplo, aqui da zona de montanhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zona de rios, 1, 2, 3. E aqui a zona de tipo pântano, 1, 2, 3, 4. E a zona aqui de praderia, apenas 2. Seriam as minhas maiores. Depois ia também comparar com os outros jogadores, a ver quem teria a maior área. E isso iria dar, por exemplo, aqui a pontuação. E depois ia contar também o número de folhas que me tinham sobrado, iam dar pontos, e a somar tudo ia ver a pontuação final. Portanto, temos aqui um exemplo das regras. O jogo é muito simples, como podem ver, mas permite esta flexibilidade, permite ser jogado de um modo muito rápido, com estratégia e com a tática também do momento das peças que estão disponíveis. Pode ser jogado com crianças e com públicos introdutórios, mas também é um desafio, porque é quase como se estivéssemos a construir aqui um puzzle de otimização, onde existem imensas coisas para considerar.
É um jogo que também pode ser jogado a solo, de um modo bastante interessante, uma caixa pequena, e está disponível pela Salta da Caixa em Portugal, e eu diria que é um dos jogos que eu mais recomendo neste momento como jogos de introdução, para quem quer uma coisa leve e familiar. Portanto, é fantástico ter isto disponível em Portugal. Como sabem, eu normalmente gosto de jogos mais pesados, mas este consegue entrar aqui no ponto perfeito de simplicidade e flexibilidade para jogarmos com vários públicos.